Como lidar com a ansiedade nesse momento em que vivemos foi um outro tema muito pedido para que eu falasse aqui. E eu sei que esse tema tem sido muito trabalhado em reportagens, televisões, conteúdos de live, mas como vocês pediram, eu resolvi colocar ele nessa série também. Então, para começar, nós precisamos desmistificar a ansiedade como um sentimento só negativo. A ansiedade, como todos os outros sentimentos, ela pode ter um papel importante na nossa vida. A ansiedade ela é uma emoção normal do ser humano, comum ao enfrentar algum problema, uma situação específica, algum desafio. Ela é uma sensação natural do corpo diante de um estresse. E é impossível não estar pelo menos um pouco mais ansioso agora. É a mesma coisa que colocar uma pessoa no meio de uma guerra e ela dizer que não teve nenhuma alteração emocional, que está calma, tranquila. Mais preocupante agora é quem está muito bem, quem está feliz todos os dias, fazendo festas, comemorando, sem nenhum tipo de estresse, assistindo a uma pandemia que acontece no mundo inteiro. Isso é, no mínimo, o que chamamos na psicologia de negação. Fingir que o problema não existe por não dar conta de lidar com ele. Estamos todos mais ansiosos. Então, é importante diferenciar essa ansiedade que estamos vivendo do transtorno de ansiedade, que esse sim é uma doença descrita no compêndio internacional que exige tratamento médico e que com certeza, infelizmente, também aumentará muito o número de casos, como já foi verificado nos outros países. Ansiedade é uma sensação de apreensão e medo que chega com a percepção de que algo ruim pode acontecer. A ansiedade, em seu estado normal, pode ser até saudável, pois ela nos alerta sobre algum acontecimento e faz com que a gente possa se preparar melhor. Ela nos impulsiona a agir para realizar projetos e planejar o futuro. A ansiedade normal, ela tem a sua raiz no medo e ela também desempenha um papel importante no nosso instinto de sobrevivência. Estar ansioso agora, ter medo agora, nesse contexto em que vivemos, é bem justificável e faz com que a gente possa se cuidar melhor. O problema é quando essa ansiedade se torna tão acentuada e intensa que passa a nos paralisar, prejudicar o nosso dia a dia, fazer com que o nosso organismo fique constantemente estressado e fazer também com que a gente passe a buscar formas paliativas para aliviar essa ansiedade, como o uso de bebidas alcoólicas, substâncias químicas e outra série de compulsões que acabam se tornando vícios. Já existem pesquisas que apontam um aumento no consumo de bebidas alcoólicas de 55% nos Estados Unidos e 32% no Brasil desde o começo da pandemia. Antes da pandemia, a Organização Mundial da Saúde já apontava o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Então, se a ansiedade pode vir com mais frequência agora, qual é a melhor maneira de lidar com ela? Sabendo que essas maneiras paliativas que eu falei de lidar com a ansiedade não funcionam, muito pelo contrário, elas só agravam o quadro da ansiedade, nós devemos partir para o oposto, a busca de bons hábitos. Então, a primeira coisa, a gente precisa identificar as causas atuais da ansiedade. Medo, insegurança, incerteza quanto ao futuro, exclusão social, impotência, dificuldade de se ajustar à nova rotina, mudança na forma de trabalhar. A conscientização dos motivos da ansiedade é o primeiro passo para conseguir lidar melhor com ela. Segundo, crie uma rotina. Gente, eu sei que eu falo isso toda hora aqui. Mas para combater a ansiedade, essa é uma recomendação dos médicos, dos psiquiatras e dos psicólogos. Estabelecer uma rotina é importante para driblar a ansiedade durante o isolamento social. Por isso, determine horários para acordar, trabalhar,
fazer atividades físicas, se alimentar e descansar. Priorize aquilo que realmente vai fazer diferença no seu dia. E se conecte também emocionalmente com cada tarefa que você está fazendo. Faça pequenas pausas entre cada 2 horas de trabalho ou qualquer atividade intensa do seu dia a dia. Esse será um momento para você pensar em você. Muitas vezes, na ânsia de ser produtivo demais e não se sentir ocioso, nós acumulamos muita coisa para fazer e isso gera uma ansiedade maior. Terceiro, diminua a autocobrança. Use esse novo cenário para repensar algumas coisas em relação à sua rotina. Tente diminuir a autocobrança. Ninguém consegue dar conta de tudo o tempo todo. É preciso abrir mão de algumas coisas nesse momento. Aceite que a sua casa não vai estar completamente organizada sempre. Nem o trabalho completamente entregue sempre. E nem você estará sempre bem. Tem dias que vamos produzir mais, outros menos. É importante exercitar nesses dias a positividade, valorizando as coisas boas do seu dia e aproveitando para agradecer. Quarto, atividade física. É outra coisa que eu não paro de falar, mas o problema é que ainda é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo que o mundo está acabando e a gente falando para fazer atividade física, que tem muitas outras coisas mais importantes para pensar nesse momento. Acontece, gente, que atividade física não é só estética, é saúde. E quando nós vivemos uma crise mundial de saúde, é que nós devemos cuidar ainda mais da nossa. Além do mais, atividade física é hoje uma prescrição médica para o transtorno de ansiedade, uma vez que ela promove uma regulação cerebral, através da diminuição do cortisol, que é o hormônio do estresse, e do aumento da serotonina e da endorfina, que são hormônios do prazer e bem-estar. Então, fazer atividade física agora, mesmo em casa, que seja 15 minutos, é uma maneira efetiva de combater a ansiedade e se prevenir de transtornos maiores. Quinto, mantenha o foco de atenção no presente. Viva o momento presente. É o que a gente está ouvindo muito falar de viver um dia de cada vez. A ansiedade, ela é um excesso de futuro. Se você consegue viver o momento atual, se planejando em relação à realidade do agora, de como você pode fazer o seu melhor, continuar caminhando rumo aos seus objetivos, vencendo os desafios diários e estando de verdade em cada coisa que faz, a sua ansiedade diminui muito. A nossa imaginação ela é muito fértil e ela costuma sempre nos levar para os piores cenários. O problema é que a mente não distingue a imaginação da realidade, então ela passa a sofrer com antecedência por algo que pode nem vir a acontecer. Sexto, dedique um tempo para fazer algo que goste. A vida mudou, a rotina mudou, o nosso comportamento teve que mudar. Mas é muito importante ter um hobby, fazer algo que goste agora, ter momentos de prazer, de lazer dentro dessa nova realidade. Tem pessoas reencontrando os dons musicais, compondo, voltando a tocar um instrumento. Tem pessoas escrevendo, praticando habilidades manuais, tem pessoas desenhando, colorindo. Tem pessoas ouvindo música, dançando, cozinhando, assistindo lives musicais. A arte tem o poder de curar. Quantos tratamentos já foram realizados através da arte, como por exemplo a musicoterapia? Sétimo, o autocuidado. Reservar algum tempo do dia para você e ser capaz de ouvir as suas reais necessidades pode contribuir diretamente para o controle da ansiedade. O amor, ele é construído através do cuidado. Quando você se cuida, você passa a se amar mais. Quanto mais você se ama, você entende melhor os seus limites e consegue colocar limites também em situações ou pessoas que te deixam mais ansioso. Oitavo, não se comparar com as outras pessoas ou comparar a sua situação com a situação dos outros. A comparação, ela aumenta muito o nível de ansiedade. E nós tendemos sempre a comparar o nosso pior
com o melhor dos outros. É o que as pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, os profissionais, chamam de comparar o seu bastidor com o palco do outro. Como nós nunca sabemos realmente, integralmente sobre a situação e vida da outra pessoa, nós fazemos um recorte do que nós podemos ver. E geralmente são os aspectos positivos, já que é o que todos nós preferimos mostrar. E aí nós comparamos com o que sabemos existir de negativo em nós ou na nossa vida. Será que a grama do vizinho é sempre mais verde mesmo? Nono, se conecte mais intensamente com as pessoas que ama. Nós somos seres sociais, nós precisamos nos relacionar para nos sentir bem. E o período de isolamento social, ele tem nos ajudado a reconfigurar o nosso comportamento social. Desse modo, videochamadas, ligações, mensagens podem amenizar a distância e estreitar os laços. Promova encontros virtuais com seus amigos, familiares, colegas de trabalho. Troque experiências, cante, dance com eles e não deixe de demonstrar afeto. 10º, escolha sempre a forma mais positiva de enxergar as situações. Isso é um exercício diário, gente. Para cada fato ou situação, sempre há duas possibilidades de enxergar. Uma que te impulsiona, te faz agir, e outra que te limita, te faz desistir e desanimar. Diante de cada coisa que te acontecer, procure perceber essas duas formas de enxergar e significar e se treine por escolher sempre a primeira. E 11, busque ajuda quando a ansiedade ultrapassar o nível que você consegue lidar e estiver causando prejuízos para a sua vida ou saúde. Se lembre, você não tem que dar conta de tudo sozinho e você deve buscar ajuda profissional sempre que necessário. Se você tem uma dor de dente, você fica tentando resolver ela sozinho, se sentindo culpado pela dor de dente ou você procura um dentista? Com a saúde mental é a mesma coisa, procure ajuda profissional sempre que necessário. E se você tem outras formas que está funcionando de lidar com essa ansiedade, compartilhe aqui nos comentários para que a gente possa se ajudar.